eu vou dar um estudo de um livro, tá? Assim, gente, lembrando que Deus, ele é um Deus que ele não... O desejo de Deus não é pastorear as nossas crises, né? Trazer respostas para sintomas tão somente da nossa vida. Então, eu estou numa crise agora, Deus precisa de uma resposta agora, aí pulo para outra crise daqui a um tempo, outra dificuldade, outra luta, Deus traz resposta. Não é isso, né? É muito mais profundo, é muito mais além do que isso. Então, eu acho que eu sempre pensei nesse sentido, sabe? A palavra de Deus, ela é apta. A Bíblia vai dizer que ela é apta para discernir pensamentos e propósitos do nosso coração. Ela é a fonte inesgotável de Deus. Então, tudo que nós vamos aprender aqui através de um livro da Bíblia, ainda que não seja uma resposta para a crise que você está vivendo, com certeza é suficiente para edificar a sua vida e trazer não só conhecimento, mas também resposta para muitas situações da sua vida daqui para frente ou agora, ou enfim. A palavra de Deus vai falar com você de qualquer forma, porque é a palavra. Porque Deus garante, né, que o que sai da boca dele não volta para ele vazio, mas faz o que lhe apraz, faz aquilo que ele designou. E tudo que está aqui na Bíblia é inspirado pelo Espírito Santo de Deus e é útil para nos ensinar, para nos edificar, para nos consolar, né? Então, hoje, o livro que nós vamos estudar é o livro de Esther. É o último livro dos livros históricos, né? Já expliquei para vocês aqui como é que é a nossa Bíblia, não é cronológica, ela é dividida por assuntos. E o livro de Esther é o último livro histórico para depois começarem os livros proféticos. Tá bem? Então, desculpa, proféticos não, poéticos. Tá bem? Então, abram lá o livro de Esther e nós vamos aprender algumas coisas a respeito desse livro. Por que que esse livro está aí, né? Qual o contexto, o que estava acontecendo com o povo de Israel, por que que o Senhor fez questão de inserir essa história, ainda que, vocês vão ver, muito interessante, por quê? Qual é o contexto desse livro de Esther? Como eu disse para vocês, né? Depois que Salomão se perverteu na idolatria, dividiu-se os reinos, o povo não conseguiu voltar para a aliança com Deus, ainda se perdendo na idolatria, o Senhor trouxe juízo para os dois reinos, para o reino do norte e o reino do sul. E como da tribo de Davi, como o Senhor tinha feito uma promessa para Davi que dele viria o Messias, Deus não podia acabar com as duas tribos, né? Deus não podia acabar com o povo de Israel, porque teria que vir o Messias. Então ele mantém o reino do sul com duas tribos, numa linhagem davídica, só que diferente do reino do norte, que é totalmente destruído pela Síria, o reino do sul é levado cativo para a Babilônia, e eles ficam no exílio durante 70 anos. Tá bom? Então, é muito importante todo cristão ter noção disso do Antigo Testamento. Por quê, gente? Porque, vou pedir aqui só para Renata, você desliga, por favor, seu microfone, meu amor. Só para ficar bem limpinho o som. Isso, obrigada. Então, o que acontece? Todo cristão precisa saber disso, gente. Precisa saber o que aconteceu com o povo de Israel, que lá na Bíblia, de repente, eles eram tão idólatras, eles foram se perdendo a Baal, Astarote, vários deuses, Moloque. O que aconteceu com eles que hoje em dia eles não são mais idólatras? O que aconteceu com esse povo? A gente precisa aprender a raciocinar com o que a gente vê e o que está escrito aqui. Porque o que está escrito aqui é verdade. Então, como é que eles ficaram, de repente, afastaram deles a idolatria? Exatamente por conta do exílio, né? Exatamente porque eles ficaram 70 anos presos lá na Babilônia, como um castigo, como uma disciplina do nosso Deus, porque eles se perverteram quando eles estavam em Deus, quando eles podiam adorar a Deus em Jerusalém, quando eles podiam se entregar tão somente ao único Deus, eles não fizeram isso, né? Então o Senhor levou eles para discipliná-los lá. Durante 70 anos eles ficaram no exílio da Babilônia, e o Senhor disse: olha, depois vocês vão voltar e eu vou restaurar para mim um povo,
um povo que é remanescente, um povo que não vai se entregar à idolatria nunca mais. E foi isso que o Senhor fez. Então, é muito importante a gente entender toda essa dinâmica. Por quê? Porque os livros proféticos, depois dos profetas, eles se desenvolvem exatamente nessa dinâmica dos reinos divididos, depois do povo lá exilado. Os profetas, eles estão espalhados nesse contexto. E agora, o que acontece? O povo chegou o tempo que acabou o exílio dos 70 anos lá na Babilônia, o povo vai voltar. Já expliquei para vocês em outros livros. O império, o que estava acontecendo? A Babilônia era uma potência, levou o povo de Israel para lá, né? O que estava acontecendo no mundo depois desses 70 anos? O Império Medo-Persa começou a criar, começou a invadir vários territórios, começou a se tornar uma potência maior que a Babilônia e não foi diferente, ele invadiu a Babilônia e conseguiu conquistar a Babilônia. E aí, lá, quando o Império Medo-Persa chegou lá, que eles começaram a devolver os judeus, né, para a terra deles, com Ciro Grande, que eu já expliquei isso para vocês nos outros livros. Amém? E aí, o que acontece? Para o povo voltar, do mesmo jeito que o povo foi em 3 levas, o povo vai voltar em 3 levas. E eu já expliquei isso para vocês. Onde está na Bíblia que o povo está voltando? Qual livro que se trata disso? 2 livros, o livro de Esdras e o livro de Neemias. Essa volta dos judeus tem 2 livros, está dividido em 2 livros. A primeira leva vem com Zorobabel e o sumo sacerdote, o Josué. A segunda leva vem com Esdras, para purificar o povo já em Jerusalém. Zorobabel e Josué vêm para restaurar o templo de Jerusalém. Esdras vem para purificar o povo, ensinar a lei de novo para o povo. E Neemias vem pela terceira vez para restaurar os muros. E Esther, gente, o que tem a ver o livro de Esther? Essa judia que virou rainha, todo mundo só sabe disso, né? Mas que contexto que está inserido? O que aconteceu, gente? Na verdade, quando o povo de Israel voltou, não era assim uma obrigação, olha, vocês estão sendo deportados, não queremos mais nenhum judeu aqui na Babilônia, voltem todos. Não era assim. Ia voltar quem tivesse vontade de voltar, quem quisesse, desejasse voltar. Então, gente, ficaram alguns judeus ainda na Babilônia. Mesmo que uns tenham vindo com Esdras, mesmo que uns tenham vindo com Zorobabel, ficaram alguns poucos judeus para aquelas bandas de lá. E o livro de Esther acontece exatamente com esses poucos judeus que ficaram nos povoados lá. Então, a gente tem que ter na cabeça o quê? O Império Medo-Persa, quando invadiu a Babilônia, certo? Ele tinha 3 capitais. Uma das capitais era Suzã, outra capital era Babilônia, e outra capital é uma capital difícil, que chama Ecbatana, tá? E o livro de Esther vai acontecer em uma dessas capitais com um povo, um pequeno povoado de judeus, que era em Suzã, tá bom? Então, nessa época, já tinham se passado mais ou menos 30 anos do povo estar começando a voltar, certo? São 100 anos a contar do exílio babilônico. E aí, o povo tá lá, aquele povoadinho tá lá, e o rei, na época, é o rei Assuero, que também é chamado de Xerxes. Ele resolveu dar um banquete. Gente, eu estou explicando isso para vocês porque é para ficar um pouco mais fácil e depois nós vamos ler algumas coisas, tá bom? E esse rei resolveu dar um banquete. E esse banquete durou muitos dias, eu acho que cerca de 180, foram muitos dias. Ele resolveu, na verdade, dar 2 festas. Essa primeira festa que durou mais tempo e essa segunda festa que durou mais ou menos uma semana. E depois os persas bebiam muito, né? Era costume deles, muita bebida e tudo. E então o rei Assuero chamou todos os príncipes de todas as províncias, eram mais ou menos 127 províncias, se eu não me engano aqui, depois a gente lê direitinho. E ele chamou todos os príncipes das províncias e começou a dar esse banquete. E as mulheres, elas também eram convidadas, mas geralmente a rainha fazia um banquete à parte, lá só com as mulheres.
E acontece que no último dia, quando o rei Assuero está lá, já embriagado do vinho, ele quer, né, apresentar, mostrar a beleza da sua esposa, da rainha Vasti, né, ou Vasti, algumas pessoas dizem Vasti. E ele manda um empregado dele, né, um eunuco lá, buscar a rainha Vasti para ela se apresentar diante de todos os príncipes. E ela, não sei se porque ele já sabia que ele devia estar alegre, bêbado, ela pega e simplesmente se recusa a ir. E isso, diante de todos os príncipes, diante dos homens daquela região, foi um motivo de vergonha, foi um motivo de humilhação. Como que uma mulher, que inclusive é esposa, diz não para o próprio marido, que seria o cabeça ali, que seria o sacerdote ali, que seria o rei, a maior autoridade de todo aquele território, né? E ela disse que não ia. E aí o rei muito se enfureceu e pegando, né, conselho com alguns mestres lá da lei, e ele fala: o que eu faço agora que ela falou isso? Como é que eu vou ficar como autoridade diante de todo o reinado, de todas as outras províncias, diante dos príncipes, dos governantes? Como é que eu vou ficar? E aí, esses mestres da lei dizem para ele assim: olha, faça um decreto de que a rainha Vasti nunca mais vai entrar na presença do rei, para que as outras princesas, esposas dos príncipes, governantes, também não se rebelem com seus maridos, também não tomem como exemplo esse tipo de postura. E o rei faz isso. Muito irado, ele proíbe, faz esse decreto, proíbe, manda para todas as províncias que nunca mais a rainha Vasti ia entrar. E então ele estabelece que se promulga, né, um decreto lá, que se encontre uma nova que vai ser colocada no lugar dela, que seja melhor do que ela. Então, muitas mulheres virgens e bonitas da região acabam, né, se inscrevendo lá, e elas ficam durante um ano sendo cuidadas, sendo, né, perfumadas, para então o rei escolher uma. E entre elas estava Esther. O nome da rainha Esther, na verdade, no hebraico é Hadassa. Mas quando ela se torna rainha, o nome dela é mudado para Esther. Hadassa vem de uma flor, né? Do nome de uma flor que chama mirta, uma flor. Só que Esther significa estrela. E para alguns, né, significa estrela no original do persa, e para alguns também significa escondida. Por quê? Porque a rainha Esther escondeu a sua identidade judia. Né? Ela não contou para ninguém que ela era judia. Então, ela foi como uma escondida lá. E aí, gente, o que acontece? Bom, antes de entrar no acontecimento do que Esther faz e todo o desenrolar da história, é importante que vocês saibam que esse livro está na Bíblia, mas a autoria dele é desconhecida. Ninguém sabe quem escreveu esse livro. Por quê? Né? O que se sabe, simplesmente, o que se cogita é que seja um judeu, porque ele conhecia muito bem a respeito da festa de Purim, depois eu vou explicar para vocês, é uma festa típica lá de Israel, que ela derivou, ela aconteceu, ela surgiu exatamente por conta desse acontecimento do livro de Esther. Então, essa pessoa que escreveu o livro de Esther era um judeu que não só conhecia muito bem, né, toda essa parte típica do judaísmo, mas também conhecia os costumes persas, a parte geográfica, o império, o nacionalismo judaico. Então, ele era familiarizado ali com o reinado do rei Assuero. Então, é uma pessoa que realmente conhecia a fundo, mas não se sabe quem é que escreveu, tá bom? E, gente, onde está esse livro? Quando que ele está acontecendo? Ele está acontecendo na metade do livro de Esdras. Enquanto Esdras está lá em Jerusalém, foi com o povo, está lá tentando purificar o povo, lembrar o povo da lei do Senhor, purificar o povo. Vocês lembram do livro de Esdras? Quem não lembra, assiste lá. Enquanto está acontecendo isso aqui em Jerusalém, está acontecendo essa história lá na Babilônia, em Suzã, na verdade, né, com esse povo judeu que ficou por lá.
né? A gente estuda, às vezes a gente tem a impressão que quando volta todo mundo, não sobrou nenhum judeu lá com os medos e os persas, mas não é verdade, sobrou sim. E essa história de Esther acontece exatamente lá. Gente, uma coisa muito interessante nesse livro é que o nome de Deus não aparece nenhuma vez. E aqui eu quero deixar uma reflexão. Vocês vão ver que o autor, ele escreve a história mostrando detalhes, e nós vamos ver aqui que é incrível que ainda que o Senhor não apareça de uma forma assim, falando, né, através de um profeta, de forma extremamente aparente, ele cuida do seu povo. Ele, a cada ataque do inimigo, a cada cilada do inimigo, nós vemos o livramento de Deus por trás. No silêncio, ele está trabalhando pelo povo. E esse livro é lindo por conta disso. É um livro que nos leva a confiar mais no nosso Deus. Ainda que nós não estejamos vendo, né, ele, mas nós vamos ver situações que foram acontecendo, né, toda uma dinâmica no meio da história, que nós vamos mostrar um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam e confiam. Então, o que acontece na história? Depois eu vou explicar para vocês direitinho, no finalzinho, se sobrar tempo, e para quem tiver interesse também, né, que esse livro de Esther é diferente na Bíblia dos evangélicos, dos protestantes, é diferente na Bíblia dos católicos romanos e é diferente na Bíblia dos católicos ortodoxos, tá? Isso é uma coisa interessante da gente saber. A gente quase não entende muito disso, né? A gente é muito raso assim o jeito que a gente estuda, mas é muito interessante a gente saber. Por quê? Porque a Bíblia hebraica ela é totalmente diferente da nossa Bíblia, da Bíblia cristã. A começar que a Bíblia hebraica só tem o Antigo Testamento, né? E a Bíblia hebraica ela também é chamada de Tanakh. Ela é dividida em 3 partes. A primeira parte que é a Torá, que são 5 livros de Moisés, o Pentateuco, que a gente já conhece na nossa. A segunda parte que é Nebim, que são só sobre os profetas. E a terceira parte, Ketubim, que são os escritos, que é a mistura dos nossos livros históricos com os nossos livros poéticos. Então, vocês entenderam aí na cabeça de vocês? Na Bíblia hebraica tem o Pentateuco, igual a gente tem lá, os livros de Moisés, de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e depois vem os livros dos profetas, que nós somos profetas maiores e menores, e depois vem os escritos, que são os livros históricos junto com os livros poéticos. Na Bíblia cristã, já é diferente. Primeiro porque, além do Antigo Testamento, que é toda a Tanakh, tem também, né, o Novo Testamento, porque os judeus não acreditam que Jesus veio, eles ainda estão esperando o Messias, né? Quando a gente estudou o livro de Neemias, nós vamos ver que na reconstrução dos muros e das portas de Jerusalém, tem uma das 12 portas que é chamada de Porta Dourada. É a porta onde o povo de Israel, os judeus, esperam que o Messias passe ainda. Eles estão aguardando, essa porta ainda está fechada lá. Né? Mas para nós sabemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o Messias tão esperado. Ele já veio em carne e ele virá de novo para resgatar a sua igreja. E a nossa Bíblia já é diferente. A nossa Bíblia, além disso, ainda tem o Novo Testamento. No entanto, gente, a gente precisa entender o que? Quando foram fazer a tradução da Bíblia, né? A tradução desses textos que foram sendo achados, a gente chama esses textos principais, o básico, o padrão que é feita a Tanakh, que é a Bíblia dos judeus, a gente chama de textos massoréticos. Quando foi feita essa tradução dos textos, então foram feitas 2 traduções. A primeira tradução foi feita em grego, que nós conhecemos como Septuaginta. E a segunda tradução foi feita em latim, que nós conhecemos como a Vulgata. Por que isso é importante? Porque a Bíblia dos evangélicos, dos protestantes, ela é mais baseada na tradução do grego, da Septuaginta. E a Bíblia dos católicos é mais baseada na Vulgata, no latim, tá bom? E aí o que acontece? Ah, Cláudia, então, mas por que
tem católico, católico romano e católico ortodoxo. O que significa mais ou menos isso? Vou explicar meio basicão, tá, gente? Só para a gente saber, assim, o básico. O que acontece? Na época, né, do catolicismo lá que surgiu, tinha o Papa e tinha um patriarca, né, que era tipo de um supervisor, assim, do Papa que ficava em Constantinopla. Esse patriarca começou a colocar dúvida, a não concordar com o culto às imagens, e nem com a supremacia papal. Ele começou a discordar. E aí que se dividiu. A Igreja Católica, então, ficou apostólica romana, com o Papa, com o culto às imagens, e a ortodoxa sem isso. Entenderam? Então, teve essa divisão. E aí, por que isso também é importante? Porque a Bíblia evangélica do protestantismo, que veio a partir de Lutero, com as 95 teses, ela tem 66 livros. Todas as Bíblias, a católica romana, a católica ortodoxa e a protestante, tem 66 livros. No entanto, a católica ainda tem os livros que a gente chama de apócrifos, né? São livros, gente, que eles não são inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Eles são livros que eles servem mais para você ter uma noção histórica, moral da época, mas não são considerados livros inspirados pelo Espírito. E na Bíblia Católica Romana tem 73 livros, ou seja, são 7 livros apócrifos. E na ortodoxa são 78 livros, são 12 livros apócrifos e não tem o Apocalipse. Por que eu falei tudo isso? Para dizer para vocês que na Bíblia protestante, na Bíblia evangélica, o livro de Esther vem antes do livro de Jó. E na Bíblia católica, o livro de Esther vem antes de um livro apócrifo chamado Macabeus, tá bom? Então, bom, dada essas informações, né, só para a gente não ser ignorante com relação à palavra de Deus, de onde vem e tudo mais, vamos de voltando agora no livro de Esther. Ah, gente, só uma coisa para vocês também, a título de conhecimento. A Bíblia, no começo, ela era falada só, né? Ela não era escrita, então ela passava de pai para filho, era oral, era transmitida, né, de uma maneira falada. Depois que ela ficou escrita, e ela passou por 3 fases. A primeira fase, então, ela era feita em tabuinhas de cerâmica, né, uma argila que era colocada lá, cozida no fogo, escrita. Depois ela começou a ser escrita no papiro, que é uma folha bem grandona que tem no Egito, que eles escreviam. Depois apareceram os pergaminhos, que era couro de carneiro, curtido, que as pessoas escreviam. E aí só no século XV que ela veio começar a ser escrita e impressa em papel. Amém? Bora lá para o livro de Esther. Então, deixei essas informações porque eu não sei em qual outro momento que nós vamos poder aprender sobre isso. E achei interessante trazer isso exatamente no livro de Esther, já que a Bíblia católica e a protestante, a evangélica, são diferentes ali no contexto, tá bom? Bom, então, lembrando, então, Esther, então, dentre todas aquelas mulheres, foi a que o rei se apaixonou e escolheu para ficar no lugar de Vasti, a rainha. E Esther até então não falou nada a respeito da sua identidade de judia, né? Ela não abriu a boca nem nada, não falou nada. Ocorre que ela era órfã, na verdade. Ela foi criada por um primo dela chamado Mordecai, né? Ou Mardoqueu, em algumas Bíblias também. Alguns falam Mordecai, outros falam Mardoqueu. E ela foi criada por esse primo. E ela era órfã. E o que acontece? Esse primo, como criou ela desde pequena, de vez em quando, não, vou dizer todo dia, que se eu não me engano, eu li que era todo dia, ele passeava pelo pátio do reino para perguntar como Esther estava, se ela estava bem e tudo. E numa dessas idas que ele passa no pátio, ele fica sabendo, ele ouve 2 eunucos tramando contra a vida do rei. E nisso
ele faz Esther conhecer essa situação, fala para Esther, e por conta desse alerta, desse aviso de Mordecai, o rei é poupado. Realmente, aquele golpe, né? Eu já expliquei isso para vocês também nos outros livros que a gente estudou no estudo bíblico, que o quê? Né, o reino do norte, o reino do sul. O reino do norte, o reino do sul passava de pai para filho, né? Então tinha toda uma linha hereditária. Mas o reino do norte, como é que um rei assumia o posto do outro? Através de golpe de estado. Exatamente assim, planejava a morte daquele rei e o outro, pum, dominava. Exatamente, então tinha muito disso na época. E aqui o que acontece foi isso. E o rei é poupado exatamente porque Mordecai ouve e alerta, e Esther alerta ele. Só que, dentre as pessoas que conviviam lá com o rei levantou uma espécie de um primeiro-ministro, digamos assim, né? Que ele se afeiçoava muito, que era Ramã. Ele não era persa, ele era do reinado, ele era descendente de Agag, era agagita, e Amã, muito vaidoso, muito orgulhoso, acaba que quer que as pessoas se prostrem diante dele, né? Quer que as pessoas se prostrem diante dele quando ele passa. E uma certa feita, quando ele está passando, Mordecai, que é o primo de Esther, acaba que ele não se prostra e Amã fica muito nervoso. E ele vê que toda vez que ele passa por Mordecai, Mordecai não se prostra. E ele, com orgulho ferido, né? Vaidoso e com orgulho ferido, ele dá um jeito. Ele começa a tramar junto com outras pessoas como fazer para acabar com Mordecai. E fica sabendo que Mordecai, inclusive, é judeu. E assim, gente, naquela época, não é igual hoje em dia que a gente é bem egoísta, né? A gente não sabe nem a nossa linhagem, a gente não sabe quem é família, quem não é, né? Antigamente não era assim. Antigamente, se você quisesse humilhar muito uma pessoa, você não tinha que fazer mal só para ela ou para a família dela. Você tinha que fazer mal para o povo dela. Então, quando Amã começa a planejar algo contra Mordecai, ele não planeja só contra Mordecai, ele planeja contra o povo judeu todo, né? E aí acontece que ele consegue convencer o rei Assuero, né, o Xerxes, que faça uma forca, né? Na verdade, ele faz uma forca, mas que mate todos os judeus, porque não se dobram e tudo mais. Enfim, faz o decreto. E o que acontece? Quando Mordecai fica sabendo disso, ele se coloca pano de cinza, pano de saco, se humilha, rasga suas vestes e começa a andar em humilhação diante de todo o povo, porque os dias dos judeus estão contados. E a rainha Esther fica sabendo que o primo está andando assim. E ela, né, sabendo disso, ela muito se apavora e Mordecai vai chamá-la para conversar com ela. Agora, gente, vamos começar a ler a Bíblia, porque eu já estou falando demais, vai cansando, né, uma pessoa falando. Vamos começar a ler aqui. Abram para mim, quero que alguém leia para mim o capítulo 3, do 1. Peraí. Do 1, 2 e 3. Não, do 1 ao 5. Alguém lê, por gentileza. 3, capítulo 3, do 1 ao 5. Do 1 ao 6. Abre seu microfone e lê aí para mim. Do 1 ao 6. 3, do 1 ao 6. Algum tempo depois, o rei Xerxes promoveu Amã, filho de Hamedata, o Agagita, e lhe deu posição de autoridade sobre todos os nobres do império. Quando Amã passava, todos os oficiais do palácio real se curvavam diante dele para lhe demonstrar respeito, pois o rei assim havia ordenado. Mardoqueu, porém, não se curvava diante dele para lhe demonstrar respeito. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei?
Todos os dias lhe diziam isso, mas ainda assim ele não dava ouvidos. Então contaram tudo a Amã para ver se ele iria tolerar a conduta de Mardoqueu, pois Mardoqueu lhes tinha dito que era judeu. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava para lhe demonstrar respeito, ficou furioso. Foi informado da nacionalidade de Mardoqueu e decidiu que não bastava matar somente a ele. Em vez disso, procurou um modo de destruir todos os judeus, o povo de Mardoqueu, do Império de Xerxes. Ok, só uma coisa aqui para falar para vocês, o que acontece? Como é que Amã conseguiu convencer o rei de acabar com os judeus? Nessa altura do campeonato, a rainha Esther já era rainha lá durante uns 4 anos, mais ou menos. Como é que, de repente, um povo que vivia muito bem lá, como é que Amã conseguiu convencer? Por quê? Eles tinham a mania de jogar umas pedras da sorte, que chama Pur. Por isso, depois nós vamos ver a festa de Purim, porque eram essas pedras da sorte para ver o que ia acontecer nos próximos 12 meses. E nesse momento, aproveitando que o rei estava lá jogando a sorte e tudo mais, Ramã teve uma ideia e falou assim: olha, ele aproveitou para falar mal dos judeus e dar uma ideia para o rei. Porque como a parte financeira do império estava um pouco decaída por conta das várias guerras que eles estavam enfrentando, o que Ramã disse? Olha, se você acabar com o povo judeu, você pode incorporar no tesouro medo-persa, né, 10 mil, 10 mil? Cerca de 10 mil talentos de prata, que era uma média, gente, de 60% do rendimento anual do reino medo-persa. Então, aproveitando que eles estavam discutindo o que aconteceria nos próximos 12 meses, jogando sorte ali com o Pur, ele faz esse tipo de estratégia, esse tipo de comentário, e isso pareceu bem para o rei. E é por isso que o rei acaba que no verso 10 do 3, diz assim, ó, então o rei tirou da mão seu anel, deu-o a Ramã, filho de Ramedata, o Agagita, adversário dos judeus, e lhe disse, essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for do teu agrado. O rei se convenceu que era uma ideia boa. E então se lançou o decreto para que todos os príncipes soubessem que se tivesse judeu lá, eles deveriam ser mortos. Imagina o desespero de Mordecai, né? Bom, aí decreta. Agora, alguém lê para mim o 4, 1 até o 3. Ah, não lê até o 3, não. Pode ler do 1. Ah, gente, vamos ler tudo, o capítulo inteiro do 4, porque é muito legal, vai. Alguém lê, por gentileza. Bora, gente. Galera, vocês não estão com Bíblia? Vamos embora, vamos. Vai lá. Vai, Leide. Estão falando para você, Leide. Bora. O 4. Tava com saudade da Bruna, eu amo ouvir ela lendo. Bora, a Bruninha já leu. Vai, agora você. Vou lendo. Mardoqueu pede ajuda a Esther. Quando Mardoqueu soube de tudo o que havia acontecido, rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinzas e saiu pela cidade, chorando alto e amargamente. Foi até a porta do palácio, mas ninguém que estivesse usando roupas de luto tinha permissão para entrar. Quando a notícia do decreto chegou a todas as províncias, houve grande pranto entre os judeus. Jejuaram, choraram e lamentaram, e muitos se deitaram em pano de saco e em cinzas.
Quando as criadas de Ester e os eunucos vieram e lhe contaram sobre Mardoqueu, ela ficou muito angustiada. Enviou-lhe roupas para vestir em lugar do pano de saco, mas ele não aceitou. Então Ester mandou chamar Ataque, um dos eunucos do rei, que havia sido nomeado para servi-la, e ordenou que ele fosse até Mardoqueu e descobrisse o que o perturbava e por que ele estava de luto. Ataque foi até Mardoqueu na praça da cidade, em frente à porta do palácio. Mardoqueu lhe contou tudo e lhe informou a quantidade exata de prata que Amã havia prometido pagar ao tesouro real pela destruição dos judeus. Mardoqueu entregou a Ataque uma cópia do decreto publicado em Suzã, que ordenava o extermínio de todos os judeus. Pediu a Ataque que mostrasse o decreto a Ester e lhe explicasse a situação. Também pediu a Ataque que a orientasse a ir falar com o rei para implorar por misericórdia e interceder em favor de seu povo. Ataque voltou a Ester com o recado de Mardoqueu. Então Ester mandou Ataque dizer a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e até mesmo o povo das províncias sabem que qualquer pessoa que se apresente diante do rei no pátio interno, sem ter sido convidada, está condenada a morrer, a menos que o rei lhe estenda seu cetro de ouro. Além do mais, há 30 dias o rei não me chama à sua presença. E o recado de Ester foi transmitido a Mardoqueu. Mardoqueu enviou esta resposta a Ester: não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha. Então, até aí, Bru. Ah, não, pode falar. Então, Ester, o quê? Enviou esta resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus de Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Gente, é incrível, né? Porque aqui é uma grande lição de vida. Ela era uma órfã, né? Não tinha pai, não tinha mãe, e ela foi escolhida. E naquele momento, no primeiro momento, quando ela viu a situação do primo, ela quis botar panos quentes, né? Quis mandar uma roupa nova para ele, não, para de vestir assim, para com isso e tal. E só que Deus usou a boca de Mordecai ali e falou para ela: olha, não pensa não que só porque você virou rainha, você não estará sujeita à mesma pena que nós. Quando souberem que você é judia, não pensa que você vai se safar, né? E quem sabe foi exatamente para isso que você virou rainha, para salvar os judeus. E aqui é uma reflexão para nós. Quantas vezes o Senhor nos coloca em lugares exatamente por um propósito e a gente se distrai ali. A gente acha que tem tudo a ver com a gente, que tem tudo a ver conosco, só com a gente, com a nossa honra, com o que Deus está fazendo na nossa vida, né? Mas não é assim, o nosso Deus não é assim. Nós aprendemos lá, né, lá no livro de Gênesis, que o nosso Deus é um Deus que é plural. Ele está o tempo todo trabalhando junto com o Filho, junto com o Espírito. E tudo que eles fazem é em prol de um povo, né? A vontade de Deus, tanto é que o Senhor fala, olha, eu não vou vir buscar cada filho meu. Eu virei buscar a minha igreja. É um povo. Tudo diz respeito ao coletivo. Então aqui é algo para a gente se pensar. Porque Ester, por mais boazinha, por mais bem intencionada que ela estivesse ali naquele momento de entregar as roupas para o primo ficar bem, né? Ela não estava se tocando. E naquele momento que ela é impactada por aquela palavra, olha, não pense. E outra, se você não fizer a sua parte, o livramento vai vir de outro lugar. Ou seja, Deus vai cumprir
aquilo que ele deseja. A vontade dele é soberana e ela vai ser feita. Agora, se você for negligente nesse propósito, não pensa você que vai ficar elas por elas, né? Ele vai cumprir. E aí, aqui é muito interessante, porque depois que ela escuta a voz ali do próprio Deus através do seu primo, ela se posiciona num lugar de vida ou morte. Ela entendeu o propósito. Ela entendeu tanto que ela fala, olha, é proibido, porque na época era proibido você se apresentar ao rei sem ser chamada. Era proibido. A pessoa que aparecesse na frente do rei sem ser chamado, ele era condenado à morte. Existia uma única exceção. Se o rei levantasse o cetro dele de ouro para aquela pessoa, que significava misericórdia. Eu tenho misericórdia da sua vida, você não morre. O que é que você quer? Eu vou ouvir a tua petição. Então ela pede, olha, ela foi extremamente sábia, gente, extremamente sábia, porque ela sabia que o livramento, que quem poderia agir naquele momento era somente o Senhor. Ela não faz nenhum esquema humano. Vejam aí, gente, isso é para a nossa vida. Ela não faz nenhuma estratégia humana racional. Ela diz, jejuem e orem durante 3 dias que eu vou me apresentar. Se perecer, pereci. Eu pereci cumprindo o propósito. Mas jejuem e orem que eu também e as minhas escravas, as minhas que estão subalternas, também jejuaremos. E aí, gente, ela entra e a Bíblia diz que o rei levanta o cetro de ouro para Esther e diz ainda para ela, o que é a sua petição? Se me pedires metade desse reino, te será dado. E ela não vai afoita. Ela não fala logo de cara, olha, Amã acabou de fazer um decreto e tá pretendendo matar o meu tio. Ela não faz nada disso. Ela, com toda uma sabedoria e estratégia, ela diz, olha, eu quero convidar o rei Amã para um banquete. Eu vou dar um banquete, eu quero convidar vocês. E o rei diz que sim, que vai. E Amã fica todo orgulhosão. Fala, olha, de todos os outros, eu fui o único que foi convidado junto com o rei pela rainha Esther. Mal sabia ele que a estratégia era outra. E Esther, então, naquele momento, enquanto estão todos comendo, já deu uma cartada de mestre ali, né? Aí, naquele momento, o rei pergunta, junto com Amã, pergunta o que é que você quer, Esther, que eu faça. Ela fala, olha, eu quero que eu estou aflita porque o meu povo está sendo perseguido, eu sou judia, né? E Amã acabou, inclusive, fazendo uma forca para o meu primo Mordecai e tudo, e ela fala, e o rei fica irritadíssimo naquele momento. Primeiro porque ele manda trazer os livros dos feitos memoráveis, e lá nesse livro dos feitos, vocês vão ver isso daqui no capítulo 6, né? Diz assim, naquela noite o rei não pôde dormir, então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtá e Teres, os 2 eunucos do rei, guardas da porta que tinham procurado matar o rei Assuero. Naquele momento, gente, que ele lê isso, o rei fica assim, mas Mordecai salvou minha vida? O que fizeram para honrar Mordecai? Daí, quem trouxe o livro falou, olha, não fizeram nada. Ele falou, não. E ele ordena que Amã pegue e honre Mordecai. E Amã tem que levar um cavalo, tem que levar uma capa e honrar Mordecai. Na segunda vez que eles vão comer, é que a rainha Esther fala, olha, Amã preparou a morte dos judeus, do meu povo e tudo mais, e o rei fica extremamente irado e diz, olha, na forca que ele preparou para Mordecai, vou correr, tá, gente, porque já tá dando horário. A forca que ele providenciou para Mordecai, quem vai morrer é ele, e que se revogue, não podia se revogar o decreto, então ele faz um novo decreto que o povo judeu poderia resistir quando fosse atacado, né? E tendo em vista que Mordecai, nessa altura do campeonato, já tinha sido colocado numa posição de honra dentro do reinado, muitos ficaram com medo e acabou que o povo judeu acabou destruindo os seus inimigos. E por conta disso, finalizando aí,
o livro por conta disso. Eles comemoram, né, toda essa reviravolta de Deus contra os inimigos do povo judeu com a festa de Purim, exatamente por conta daquelas pedrinhas lá da sorte. Eles fazem essa festa. Essa festa é comemorada até hoje lá em Israel, é muito típica deles. Eles falam que até o carnaval, né, lá deles. Eles leem a Negilá, que é todo o livro de Esther, eles leem tudinho, e toda vez que fala no nome de Amã, lá, né, a cultura deles, eles começam a bater o pé e começam a fazer vaias na hora que fala, né, de Amã, e eles têm até doces típicos, gente, muito interessante, um doce, esqueci, Oziel Ramã, é um doce, parece uma esfirra de 3 pontas, que eles chamam as orelhas de Ramã, né, que eles comem lá, é bem típico, exatamente, é feito nessa época da festa de Purim. E o povo judeu acaba matando seus inimigos, e o livro finaliza exatamente com essa festa de Purim. Tá bom? Bom, ensinamentos desse livro, para finalizar tudo aqui. A primeira coisa, a gente tem que pensar, né, que Deus, a matemática de Deus é surpreendente. O Senhor, ele levanta os improváveis, né? Quem era Esther na fila do pão? Uma órfã, né, sem pai, sem mãe, criada por um primo. Era uma Zé Ninguém judia ali naquele meio. E ela é escolhida para ficar no lugar de Vasti. Vejam, a pessoa certa, no lugar certo, com o coração certo. Deus coloca ali exatamente para salvar e trazer um grande livramento para uma nação. Outra coisa desse livro é que no silêncio, já falei isso para vocês, no silêncio, Deus está trabalhando e guerreando no nosso favor. E outra coisa que nós vemos nesse livro é que para uma grande cartada de Satanás, Deus sempre tem um contra-ataque surpreendente e decisivo, né? Algo que a palavra de Deus, a gente lembra aqui de Provérbios, que diz que a humilhação precede a honra, mas a soberba precede a queda, né? Mordecai, nós temos de um lado Mordecai e de um lado Ramã. Mordecai se humilhou, se colocou pano de cinza, se prostrou, e o que a palavra diz é que a humilhação precede a honra de Deus veio sobre ele. Ramã se orgulhou e se ensoberbeceu e precedeu a sua queda. Aqui nós também, você pode grifar aí na sua Bíblia os versículos mais importantes, né? O primeiro é o 4:16, que a Bruna leu. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais nem bebeis por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois eu irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Que coragem, que determinação, que realmente discernimento de propósito ali naquele momento. Grifem também o capítulo 8, verso 16 e 17, que diz assim: para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Também em toda a província, em toda a cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria, regozijo, banquetes e festas. E muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Deus sempre tem uma estratégia para levar mais e mais pessoas até ele. Amém? Outra coisa que eu quero dizer aqui para vocês, que eu lembro do Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E aqui nós lembramos daquele versículo do Salmo 123, que diz: preparas para mim uma mesa na presença dos meus inimigos, e o meu cálice transborda. O Senhor, ele tem prazer em preparar para nós uma mesa farta, e que todos os nossos inimigos vejam, que o inimigo veja o que esse pai se deleita em preparar para os seus filhos. Ele prepara para nós uma mesa na presença dos nossos inimigos. Então, nós só precisamos entender como é que nós vencemos as nossas guerras.
nós vencemos as nossas guerras debaixo de humilhação. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus e ele vos exaltará, né? E aqui nós vimos também uma mulher que venceu a orfandade, a autocomiseração e a baixa imagem. Ela aprendeu a reinar dentro do seu interior e no seu exterior. Ela arriscou a própria vida para salvar o povo e transformou o Pur, que era aquele jogo de sorte em Purim. Ela transformou uma maldição em bênção para aquele povo. Amém, gente? E aí nós finalizamos o livro de Esther, tá bom?